Estou ao vivo. Será que eu consigo? Ok. Tô desacostumada aqui com esse ao vivo desde a época de live da pandemia. Enquanto o Instagram tá chamando aqui algumas pessoas, eu vou falar sobre o assunto que eu vou falar aqui agora. Na verdade, eu ia gravar um vídeo para colocar aqui no Instagram e aí ia ficar muito grande e aí eu resolvi fazer uma live assim do nada. Até porque se eu fosse marcar a live eu ia adiar para fazer a live, porque a gente, né, tem dessas coisas. E o que eu quero falar aqui é sobre um projeto que eu tô desenvolvendo de marketing para profissionais de dança. Isso começou no ano passado. Entrou alguém aqui, minha amiga Angélica. Esse projeto começou, na verdade, no final do ano passado. Eu vou falar um pouquinho dessa história, né? Até para vocês entenderem por que o marketing entrou aqui no Instagram, o que isso tem a ver com a dança. E aí essa ideia hoje de pegar e gravar, né, foi depois de uma conversa com uma amiga e a gente trocando, né, aqui sobre informações sobre marketing. É a Dona Neném, quem não conhece, ela tem um perfil aqui no Instagram, a Paula, e é uma lançadora de cursos aí, começou empreendendo e a gente estava conversando sobre empreendedorismo. Ela começou a empreender na área de artesanato e lança cada produto lindo, né, aí no Instagram dela. E aí começou a ensinar e tá bombando aí nos cursos digitais. E a gente trocando informações sobre essa questão de infoproduto, de cursos e tudo mais. E aí eu falei, eu vou gravar um vídeo para explicar. Porque eu fiquei meio um pouco perdida, né, assim, nesse primeiro momento, que eu comecei esse Instagram. Meu Instagram, para início de conversa, era fechado, né, só família, amigos e tudo mais. E aí, depois de um tempinho, eu resolvi abrir esse Instagram. Eu estava fechando a escola, né, o Espaço Corpo e Arte, que eu tive no Rio por 9 anos. E aí, por motivos familiares e tudo mais, eu me mudei, eu precisei me mudar de cidade, fechei a escola e abri meu Instagram. E aí eu falei, bom, vou falar sobre dança, né, que é óbvio, que é o que eu sempre fiz a vida inteira. Então, comecei a falar sobre dança e voltei a estudar sobre marketing. Voltei porque não comecei a estudar sobre marketing ontem, né? Para quem não sabe, eu sou formada em publicidade e propaganda, atuei na área por volta de uns 3 anos, não atuei muito tempo, fiz estágio, trabalhei. E depois, assim, sempre tinha alguma coisa na dança que chamava, né? A dança era algo que eu fazia desde criança. E na adolescência, para a fase adulta, veio o envolvimento com o teatro também, teatro musical. Então, eu acabei indo mais para essa área da dança, para essa área artística, e a parte da publicidade, do marketing, ele ficou de lado, né? E aí, no ano passado, quando eu me mudei, né, continuo trabalhando, dando aula, mas eu me voltei, falei, bom, vou voltar aqui para essa área, deixa eu estudar, deixa eu ver essas novidades, deixa eu me atualizar. E ali, nesse processo, é que eu fiquei realmente, que eu comecei a me apaixonar pelo marketing, porque ele me trouxe uma perspectiva muito diferente, assim. E aí, por que eu não usei esse marketing antes, né? Bom, mas você se formou, me formei em 2006, trabalhei até 2009, depois parece que eu meio que abandonei, né, essa área e fui só para a dança. Por que eu não carreguei isso comigo, né? E eu me pergunto isso também. Só que o que faltava era, na verdade, era uma virada de chave, né? Que é o que eu acho que acontece com muita gente dentro da dança e, né, dentro da arte de uma maneira geral. A gente acaba levando muito amor, né? A gente tem muita paixão naquilo que a gente faz, a gente faz tudo com muito carinho, com muita dedicação, e no final das contas, né, parece que a gente está fazendo caridade, né? E a gente não está fazendo, assim, é muito bom poder ajudar através da nossa arte, mas é um serviço,
né? E pode ser também um produto como qualquer outro e soluciona problemas e ajuda pessoas, e a gente tem uma trava muito grande com relação à precificação, com relação a mostrar a nossa autoridade. A gente fica se comparando muito com outras pessoas, com outros profissionais que são mais famosos. No meu caso, né, uma escola menor, a gente fica nessa coisa de se comparar e tem uma escola maior. Então eu acho que é uma virada de chave. É isso que faz a diferença. Então, assim, a minha virada de chave, eu precisei passar por um processo pessoal, né, na minha vida pessoal, precisei me afastar de certa forma ali de onde eu estava envolvida, que era com a minha escola, né, eu estava totalmente imersa ali, e aí quando eu saí dali, e foi bacana, fui super acolhida aqui na escola onde eu tô, em Macaé. Mas quando eu saí daquele meu universo, eu fiquei assim, caramba, e agora? Né? Era um projeto de vida, né, que eu tinha ali. E fechei por questões pessoais e precisei sair, precisei, né, me mudar. Então eu fiquei, gente, e agora? Né? O que eu faço? Dá aquela ansiedade, né? Então ali eu senti que assim, eu amo estar em sala de aula, eu adoro estar em sala de aula, eu adoro ensinar. Mas eu sempre tive isso aí, eu acho que depois, né, quando a gente vai fazendo um processo de autoconhecimento, desde criança eu percebi que eu sempre tinha vontade de fazer algo, de construir, de fazer um projeto, tinha alguma coisa na escola e eu queria fazer, eu queria juntar o pessoal, eu queria organizar, eu sempre gostei de fazer algo. Eu sempre gostei de me envolver em projetos e que pra mim, assim, é um projeto grande, assim. Não necessariamente um projeto grande que eu digo, assim, é um projeto nacional, uma coisa enorme. Eu digo assim, eu tenho que ter alguma coisa, algum projeto maior, eu preciso desenvolver para que eu tenha motivação. E aí, no meu caso, e eu super respeito quem, né, não, gosto só de dar aula, não quero me envolver com nada mais, e ok, tudo bem, mas eu sentia essa necessidade de estar envolvida com alguma outra coisa. E quando eu vim pra cá, eu pensei, bom, eu não quero mais ter escola nesse momento, não é o que eu quero. E aí veio a minha área de formação, né, a publicidade, e aí eu falei, bom, aí chegamos, né, àquele ponto, eu entrei ali. E aí eu vou dar um exemplo, né, de muitas coisas que acontecem assim com os profissionais da dança. Muita gente tem muita qualificação, né? Eu tenho também. Antes eu ficava com vergonha de falar essas coisas, que parece que eu vou estar metida. Não, tenho, sempre fiz, sempre estive envolvida em curso, o tempo todo fazendo cursos. E conheço várias pessoas, várias amigas, entrou uma maravilhosa aqui agora, Babi, e sempre atualizadas e tudo mais. E a gente não explora isso. Assim, as pessoas não sabem que a gente sabe. Então, a gente não torna público. A gente acaba não usando, né, uma ferramenta que caiu e voltou. Voltou, gente? Eu vi uma carinha ali, voltou. Então, assim, né, não sei se cortou antes. Mas é um absurdo, porque eu vim da publicidade e eu não tornava público o que eu fazia. Os cursos onde eu me capacitava, eu ficava de certa forma com... Eu acho que não é uma vergonha, mas a gente fica com certo medo de exposição e não colocando com medo, acho que do julgamento, do questionamento, né, de outras pessoas, e essas outras pessoas não vão pagar as nossas contas, sabe? Então, assim, essa é justamente quando eu parei, né, depois de tudo isso, que eu falei assim, gente, eu queria fazer alguma coisa, aí ficou, não, mas não quero aparecer, tô com vergonha de aparecer. Aí entrei no curso do marketing. Tá travando, mas agora foi, sofro desse receio. Pois é, todos nós, a gente é muito crítica, né, com a gente mesmo. E aí entrei nesse curso do marketing, não pensando em
trabalhar com o marketing para a dança, mas pensando em usar ferramentas do marketing para lançar um produto meu dentro da dança, que não desisti de lançar, tá? Mas não é o momento, é uma coisa de cada vez, que é algo que eu também estou aprendendo a fazer, é o foco, e é algo que eu também estou colocando nesse projeto, né, para passar aí pro pessoal, que é sobre essa questão do foco. Então, assim, eu fui percebendo ao longo, eu comecei a usar algumas ferramentas aqui no meu Instagram. Meu Instagram é pequeno ainda, mas quando eu comecei a usar, eu notei que começou a gerar um certo engajamento. E apesar da minha quantidade de seguidores ela não ser muito grande, a quantidade de visualizações e a quantidade de entrega do Instagram, ela começou a aumentar bastante, né, do que eu tinha. Eu abri o Instagram, eu tinha 500 e pouquinho, e aí fui usando umas estratégias e em 2 meses, assim, eu acho que eu fiquei com 1.000 e pouco. Então, cresceu bem e começou a entregar muito. E aí eu comecei a perceber que quando eu colocava alguma coisinha sobre marketing, coloquei uma enquete, as pessoas começaram a se interessar pelo assunto. Então eu falei, opa, peraí, mentes criativas com muitas ideias. Exatamente, a gente tem a dificuldade no foco. Até então eu estava focada no projeto que era para professores, e aí de dança. E aí eu vi que o interesse, quando eu coloquei uma enquete, ele veio automaticamente, assim, com o lance do marketing. Algumas pessoas, gostaria de usar mais, mas eu não sei como. Aí algumas pessoas me mandaram no privado, e aí eu conversei com algumas pessoas, e conversando com meu marido, ele falou, por que você não faz? Eu pensei, né? Eu falei, não, fazer de marketing. Não, por que você não faz? Aí realmente eu parei para analisar e falei, bom, é algo que as pessoas gostariam, né? Elas já colocaram que gostariam. É algo que existe uma necessidade. É algo que eu hoje sinto que eu poderia ter usado mais, poderia ter usado muito mais e poderia ter usado assim com muito menos medo, né? Então, por que não, né, fazer? Então, daí, por isso que essa salada que ficou aqui, eu comecei a postar mais sobre marketing, né? Aqui, a falar mais sobre marketing, ainda não tem muita coisa, porque eu comecei a preparar isso. E aí mudei o que eu estava fazendo desse curso, mudei não, dei um pause, né, naquele curso de dança, e aí eu comecei a fazer um do marketing. E aí vamos falar dele. Esse curso, esse projeto se chama Marketing em 8 Tempos. É um direcionamento, né, para profissionais da dança. Então, assim, ele é um curso mais denso, tá? Por isso que eu ainda tô, né, preparando, eu tô estudando muito. Eu investi razoavelmente também Gostou do título, Babi? É bem a nossa cara, né? 7 8. Então, assim, eu comecei a focar, a estudar e muitas coisas, né, muitas ferramentas ali que eu enxergo que se aplicam pra gente na dança. Falei, bom, isso aqui eu consigo, né, aplicar e isso pode fazer diferença. E aí ele começa, né, com autoconhecimento, né, é um capítulo muito bacana, a nossa introdução. Porque para a gente desenvolver algo que tenha a nossa cara, a gente precisa olhar para a gente e fazer alguns exercícios para a gente extrair, né, aquilo que a gente quer. Patrick! Então, assim, a gente precisa olhar para dentro. E aí, fazendo alguns exercícios, eu falei, gente, eu nem lembrava de algumas coisas que eu gostava, né? Nossa, que legal isso aqui. Então, né, algumas coisas eu fui me apropriando e colocando, né, do meu jeito e algo que se aplique dentro da nossa área. E qual é o objetivo disso, né? O autoconhecimento é o primeiro passo, mas fazer com que a gente consiga desenvolver ali melhor a nossa imagem, né, dentro das redes sociais e fora delas também,
Porque não adianta você ter uma imagem nas redes e quando a pessoa chega para falar com você, ou quando a pessoa te vê trabalhando, você não é nada daquilo. Propaganda enganosa, né? Então, assim, você vai vender... Se você fizer propaganda enganosa, né? Se você não tiver ética, né? Se você não for íntegro, você vai vender uma vez. Mas, né? A partir do momento que as pessoas descobrem que aquilo é uma farsa, você não vende mais, você vende uma vez, ponto. Então, assim, é você trabalhar aquela imagem, né? Como você, né? O que você quer, o que você quer transmitir e também para quem você quer falar. Porque não adianta você vou dar um exemplo assim, né? Aleatório. Eu falo com baby class, né? Então eu não falo diretamente com as crianças do baby class, eu falo com as mães, né? Em sua maioria. E aí eu tenho lá na minha bio uma super sexy, né? Que não tem nada a ver, não conversa com aquele tema. Não é que a gente não tenha esses outros momentos, claro que a gente tem, mas assim, se você vai falar de repente com a galera da dança do ventre, com mulheres mais maduras, ou né, com jazz adulto, com polidense, o que quer que seja, é diferente. A linguagem de uma modalidade é diferente da linguagem de outra modalidade. E ainda que você dê aula de mais de uma modalidade, como é o meu caso e de vários professores, a gente vai aprendendo a ter foco, né? E se você quer lançar algum produto, se você quer divulgar algum tipo de serviço, dependendo, né, de onde você enxergue ali um potencial bacana para você, né, comercial, você vai trabalhar em cima do que você escolheu e você vai se comunicar com as pessoas certas, porque você não fala para todo mundo, você não tem que falar para todo mundo, você tem que falar com as pessoas certas. Então, tudo isso, a gente encurta muito mais o nosso caminho quando a gente estuda sobre isso. E é algo que eu tenho sentido na prática, né, assim, algumas pequenas ferramentas que eu comecei, né, a colocar ali e realmente eu comecei a ver, né, que faz essa diferença. Então, assim, o objetivo desse curso não é ser mais um curso no nosso currículo, porque muitas vezes a gente se dedica muito, né? E a gente faz milhares de cursos, chega janeiro, a gente faz curso ali, viaja, eu já viajei, já fui fazer curso em São Paulo, já fui fazer curso em Nova York, já fui fazer curso em vários lugares. A gente investe e às vezes quando a gente vai ver, a gente está ganhando a mesma coisa, sabe? A gente investe, vai aperfeiçoando e aí às vezes assim, uma pessoa com menos qualificação do que você está sendo chamada para dar um workshop, para ser banca de jurado ali num festival, e uma pessoa que às vezes tem menos conhecimento do que você, mas essa pessoa sabe se promover. Se é propaganda enganosa, se não é, aí a pessoa vai ter que arcar com isso que ela está fazendo, né? Não é o que eu acredito, não é o que eu vou ensinar, não é o que eu ensino hoje para as pessoas que eu converso. Mas é você mostrar a sua autoridade naquilo que você sabe. Só que às vezes a gente não torna público. Então, se a gente não torna público e se a gente não se apropria daquilo que a gente sabe fazer e que a gente faz bem, como é que a gente vai dar passos maiores, né? A gente vai viver sempre ali. Então, assim, eu não acho que... Não estou dizendo que é para parar de... não vou mais fazer curso nenhum, de me qualificar. Não, tem que fazer mesmo. Você tem que fazer... Tem que, né, ter cada vez mais autoridade naquilo ali. Mas foi algo que eu também pensei. Falei, gente, eu faço curso. E aí? E aí, quanto que esse investimento está te trazendo de volta? É só manter o que você já tem? Ok. Mas assim, aí a gente né, para analisar. Você com 25 anos, você dá uma quantidade de aulas enorme. Vai dando aula atrás de aula e vai embora. 7, 8 foi. Quando você chega aos 40, você já não, né? Eu tô 38. Então, assim,
você já não consegue dar a mesma quantidade de aulas. Dou várias aulas? Dou, mas não é a mesma energia. E assim vai. Então, assim, futuramente você vai. Se você é rica, ótimo. Maravilha. Um beijo. Vai viajar, né? Dá as suas aulas. Quando você enjoar, você pega a sua mala, viaja e sai pelo mundo, né? Mas, assim... E se você não é, né? Então, eu vejo esse curso como uma possibilidade de ampliar os seus horizontes, como principalmente uma possibilidade de virar a chave, de você se conhecer, de você se sentir capaz, porque muitas vezes, né, os profissionais, eu conheço vários muito capazes, mas com uma autoestima lá embaixo, e essa é realmente virar, sabe? É isso que faz a diferença. É você parar de enxergar obstáculos, porque os obstáculos sempre vão existir, mas você enxergar oportunidades e abrir a sua mente para oportunidades que, quando você só está imersa ali naquele, né, na sua rotina, às vezes você não percebe. Então, é basicamente isso. Tem algo, né, envolve um pouco essa questão, né, da psicológica e sistêmica e holística, né, porque eu sou assim, eu não consigo, eu sou essa, né, do universo, eu não consigo ser somente racional, eu tenho que ter propósito nas coisas que eu faço, porque quando eu tenho propósito nas coisas que eu faço, eu consigo fazer, eu faço melhor, eu faço com mais vontade. Então, o meu propósito nesse curso é fazer com que as pessoas, né, que estejam ali comigo, que elas possam crescer. Você é dessas. Ah, Lu! Lu, quanto tempo! É figurinista, minha aluna e figurinista maravilhosa. Então, assim, é ajudar mesmo, sabe? É pegar não deixar que profissionais maravilhosos se percam e desanimem no meio desse caminho que eu já vi acontecer. Eu já vi escolas maravilhosas fechando, né? Cansaço mesmo, e às vezes você não sabe mesmo explorar, né? Se você tem uma escola, sua escola é pequena, sua escola até já não é tão pequena, mas assim, você não sabe usar essas ferramentas, você não consegue se comunicar, você não consegue crescer, né, a sua quantidade de alunos, você tem que ajustar ali a sua comunicação. Então, para quem tem escola, né, para quem é um profissional, um profissional autônomo, porque para escolas de dança já existem, né, vários cursos, né, ensinando essa parte do marketing e algo bem específico, mas o que eu proponho é algo para o profissional, porque, assim, às vezes você está em um lugar, isso, né, já vi acontecer, já aconteceu comigo também, você estar em um lugar onde você não é valorizado, onde você parece que não tem para onde crescer, e às vezes você não está enxergando que o seu trabalho pode resolver o problema de alguém. Assim, isso aconteceu comigo no início do ano passado, assim que eu cheguei, que eu me mudei. Eu nem estava contando com isso, né? E foi um dos fatores também que deu uma virada. Eu vendo escola de inglês para minha filha, e aí, né, conversa vai, conversa vem, falo muito. E aí, dessa área, falando, sou da dança, fiz teatro, tal, enfim, né? Ah, deixa seu currículo, tal. Eu conversei com a diretora, deixei meu currículo porque ela tinha um projeto, né? Até então eu não estava muito por dentro do projeto, mas que envolvia a área de teatro. E aí eu deixei meu currículo. Falei, bom, beleza, mas não estava nem pensando nisso, né? Fui, ok. Depois ela entrou em contato comigo e falou, nossa, seu currículo é maravilhoso e tal, e você caiu do céu. Com essas palavras, eu falei, uau, meu currículo é maravilhoso. Eu caí do céu, nossa. Então, assim, aí eu entendi, ela me explicou, eu peguei um projeto com eles de
21 adolescentes, né, que iam para uma competição de Olimpíadas de Inglês em Londres. Iam disputar com alunos de várias instituições do mundo todo. E aí eu peguei e trabalhei, era tudo em inglês, e aí eu trabalhei com esse grupo, tinha que montar uma peça teatral, era um dos desafios, e nós montei com eles, fiz coreografia, tinha adolescente que nunca tinha dançado, e adolescente, né, às vezes é mais resistente, mas foi incrível, foi um trabalho incrível. Eles foram finalistas e assim, eu falei, nossa, aí o pessoal ficou super feliz, os pais vieram elogiar, falaram, e assim, e às vezes a gente mesmo não tem ideia de como a gente pode solucionar o problema de alguém, né? E nesse momento aquilo foi incrível, aquilo ali para mim foi transformador. E eu espero que eu possa ajudar outras pessoas a descobrir esse poder transformador e não transformar apenas a sua vida, a sua história, a sua carreira, mas poder, através disso, transformar a vida de outras pessoas que entrem no caminho de vocês, tá bom? Então, vou fechar aqui, era mais para apresentar esse projeto, vou deixar gravado, né, aqui, se alguém tiver curiosidade, né, e quiser acessar aqui para entender o que está acontecendo nesse Instagram muito louco, que era dança e tá virando marketing, tá misturado e vai continuar meio misturado nesse momento, porque eu sou professora e eu sou publicitária, então estamos indo e o projeto está em andamento. E enquanto esse curso não fica pronto, tá? Que eu estou preparando assim, bem bacana, eu tenho uma consultoria que o link tá na minha bio. Então, quem tiver interesse, quem tiver urgência, né? Às vezes não dá para esperar o curso ficar pronto, você tem alguma urgência, você precisa realmente aplicar algumas ferramentas ali na sua rotina. Então, entra nesse link da bio e lá tem umas informações e eu estou disponível para tirar dúvidas também, tá bom? E podem indicar para outras pessoas, vai ser um prazer poder ajudar vocês. Obrigada pela atenção, um beijo. Tchau, tchau. Eu nem sei se eu lembro como é que desliga isso, mas eu vou tentar. Tchau, tchau. Ah, achei.